pela nossa irmã Aurilene da Silva. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar continuidade a esse item, desigualdade das riquezas, que está no capítulo 9 da Lei de Igualdade. Questão 813. Kardec indaga: há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Na realidade, essa frase é uma afirmação. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Os espíritos respondem: mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Bom, então vamos começar da primeira afirmação de Kardec, quando ele diz, a afirmação dos espíritos, né? Quando Kardec pergunta, e aquelas pessoas que elas caem, elas ficam miseráveis por culpa delas, a sociedade tem culpa nisso? Os espíritos respondem que tem. Quando Kardec faz essa pergunta, ele está dizendo não daquelas pessoas que nascem em condições de extrema vulnerabilidade, ele está falando daquelas pessoas que perdem tudo, seja por um vício, seja porque são apostadores pertinazes, sejam porque eles jogam. Então são aquelas que por um desses problemas acaba perdendo tudo. E aí os espíritos respondem que a sociedade tem culpa nisso sim, porque o papel da sociedade não é moralizar os seus membros. Todos nós somos parte, nós fazemos parte da sociedade. Então todos nós temos uma função na sociedade. Mas muitas vezes o que a gente observa é que na mídia há um estímulo aos vícios, tomando como exemplo as bets. Como tem estímulo para que as pessoas joguem, e como a gente fica sabendo que as pessoas jogam e perdem tudo. Então isso, e geralmente aparece uma pessoa que tem uma projeção social, fazendo uma propaganda para que as pessoas entrem por esse lado do vício. Então, a sociedade em si tem culpa nisso, porque se há um estímulo da sociedade e as pessoas acabam embarcando nesse estímulo, então nós somos culpados. Aí alguém pode perguntar, mas cada um ele tem uma resposta, mas a gente tem que lembrar que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas causam, elas estimulam. Então a gente é responsável por aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. E se todos nós pensássemos de uma forma, pensássemos no bem, vivenciássemos o bem, a sociedade estaria melhor. Então, em vez de jogar a culpa nos outros, eu tenho que pensar qual que é o meu comportamento, como eu estou agindo, para que essa sociedade seja melhor. Se nós queremos um mundo melhor, queremos um planeta melhor, temos que começar com o nosso comportamento, amparando aquelas pessoas que necessitam, amparando aqueles que erram, mas combatendo as coisas erradas. Não combatendo simplesmente no falar, combatendo na forma de agir. Muita paz. Nossa gratidão a Aurilene por esses esclarecimentos. E agora o segundo estudo da noite de hoje, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o professor Emídio Brasileiro vem nos falar o seguinte tema: Compêndio da Bíblia. Seja bem-vindo. Meus irmãos, muita paz. Já proferimos essa palestra num domingo à tarde, falando dessa obra que será lançada daqui a uns 3 ou 4 meses, que trata
do resumo de todos os livros, dos 73 livros da Bíblia. Esse trabalho foi uma inspiração que veio com a intenção de presentear os meus netos. Aqui está a minha neta Cecília, que já está por dentro do trabalho, já viu esse vídeo, por exemplo, e o Heitor, que ainda não lê, tem só 1 aninho. Então, é o primeiro livro que eu faço pensando nas crianças, onde ali tem, nos jovens também, ali tem todos os livros da Bíblia relatados, não passando de 1,5 página. A obra vai ter em torno de 211 páginas, mas todo ele é ilustrado. Então, nós vamos passar agora um vídeo e depois nós vamos analisar, por intermédio dos slides, todos os 73 livros da Bíblia em 30 minutos. Vamos orar para que tudo dê certo.
São muitos livros, né? A Bíblia católica tem 73 livros. E a Bíblia evangélica tem 66 livros. Porque Lutero pegou no Antigo Testamento o que existia na Bíblia judaica. Depois a igreja inseriu mais 7 livros, compondo assim 73 livros. Então, a gente vai encontrar a Bíblia com 66 livros e Bíblia com 73 livros. Agora nós vamos fazer um apanhado, uma visão panorâmica desses livros. Essa obra foi prefaciada pela minha filha Genuci, meu genro Henrique, e apresentado por um evangélico, católico ou espírita. O evangélico foi através do nosso sobrinho da Marisley, Gabriel, que está se tornando pastor da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, eu tenho muito carinho por ela. Eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade Mackenzie, em São Paulo, que é mantida pela Igreja Presbiteriana aqui do Brasil. É a apresentação católica de um teólogo amigo nosso, Kleiber, e depois vem a apresentação espírita feita pelo nosso filho Vinícius. Depois vem a introdução da Marisley. Sem ela não tem livro, não tem obra, não é? Ela fez uma belíssima introdução. Aí vem os livros. Ao final vem um artigo do jornalista Arthur da Paz, e ele fala sobre a importância da Bíblia na ciência e a importância da ciência para a compreensão da Bíblia. E a conclusão e depois as referências. Então, agora vamos passar os nossos slides. Essa é a capa do livro, que é parecida com a capa do Tratado dos Evangelhos. Queremos fazer a coleção. Tratado dos Evangelhos, compêndio da Bíblia. Depois vamos lançar a exegese de Atos dos Apóstolos. E eu não sei, mas talvez a esquetiofirese do Apocalipse. Só o nome já espanta, né? Esquetiofirese, a gênese do Apocalipse. Serão 4 livros. E aqui vem a outra capa. Depois que abre a capa dura, aí vem essa capa. Todas as ilustrações foram feitas pelo ChatGPT. Todo mundo aqui conhece inteligência artificial? ChatGPT? Conhece? Todo mundo aqui? Então, as ilustrações, claro que a gente a inteligência oferece e a gente vai aos poucos organizando, pedindo para melhorar isso ou aquilo, até resultar nas ilustrações. Cada ilustração resume o livro. Então, a ilustração resume o livro e depois vem o texto. O texto é o resumo do livro, mas, ao final, eu faço uma interpretação à luz da doutrina espírita. Então, vem o livro e, em um parágrafo, resumimos, interpretamos cada livro da Bíblia, em um parágrafo, né? Ali tem todos os livros do Antigo Testamento. Vamos, então, para o Pentateuco de Moisés. Começa com Gênesis, todo mundo conhece essa obra, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Relata a criação do mundo, da humanidade, narra a respeito da queda do homem. Deus, ele cria os espíritos simples e ignorantes, cada um segue o caminho. Às vezes não consegue seguir as leis de Deus, e aí surge o que se chama de paralisação espiritual. Apresenta os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José. É aí que fala sobre o grande Melquisedeque, aquele que organizou, que preparou Abraão para essa missão de trazer ao mundo a verdade a respeito de Deus. Abraão seria o pai do monoteísmo, mas orientado
por Melquisedeque, também chamado de o sacerdote do Deus Altíssimo, que vivia em Jerusalém. Depois, em Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão do Egito, e Moisés, com quase 2 milhões de pessoas. Foram 2 milhões de hebreus que saíram do Egito. E ele ficou com esse povo durante 40 anos, circulando pelo deserto, até que aquela geração desencarnasse, porque ela estava viciada pela cultura politeísta egípcia. E aí sim, depois, delegando a Josué a missão de atravessar ali o Mar Vermelho, ou melhor, e chegar até Jericó, e através das 12 tribos de Israel, o povo hebreu se instalar na famosa Terra Prometida. O Êxodo é uma história de muita fé. O Antigo Testamento, todos os livros da Bíblia são fundamentados na fé. Agora, Mateus, Marcos, Lucas e João são fundamentados no amor de Deus. Eu digo sempre que Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros mais importantes da Bíblia. Mas os demais livros funcionam como molduras da pintura magistral que é Jesus. Jesus é o grande protagonista da Bíblia. Então a pintura são os evangelhos e a moldura são os demais livros bíblicos. E precisamos conhecê-los. Para quê? Para que nós tenhamos amadurecimento de fé para entendermos melhor Jesus. Não tem como separar. Levítico, Moisés organizou um conjunto de leis. Moisés, meus irmãos, todos os líderes da Bíblia, todos, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, todos eram pessoas organizadas. E Levítico é uma organização de leis religiosas, para que aquele povo tivesse uma visão a respeito da vontade divina. Então, fala ali da santidade de Deus. Depois vem Números, mais um processo de organização. Pela contagem do povo que saiu, contavam geralmente homens e jovens, mas também contavam as mulheres. Então, ali, nesse período de 40 anos, Moisés organizou as 12 tribos de Israel. E ele organizou através de recenseamentos. Era uma cultura. Inclusive, quando Jesus nasceu em Belém, José saiu de Nazaré até Belém para passar por um recenseamento, porque se tratava de uma cultura judaica. Quantos somos, não é? Então, Números descreve a caminhada e relata censos do povo e organização das tribos. Quero agradecer aqui meu amigo Fablinho, que está organizando essa técnica aqui para que a gente tenha acesso, né? Muito, muito interessante. Obrigado, Fablinho, ficou bom. Depois de Números vem Deuteronômio, que é o 5º livro, o Pentateuco, né? O 5º livro de Moisés. Recorda a lei e a aliança com Deus, exorta o povo à fidelidade, prepara o povo para a entrada da terra prometida. Moisés não entra, mas Josué comanda. Josué foi o seu grande sucessor. Mas Josué não fez sucessores. Vamos ver depois. Josué lidera o povo após Moisés. Divide as tribos em 12. Fidelidade à aliança com Deus. Josué também era muito organizado. Depois vem os juízes, onde cada tribo tinha ali seus líderes religiosos. E aí, ali fala sobre subidas e declínios daquele povo. Subidas de natureza moral e declínios de natureza moral também.
Aí surge Débora, Gideão, o famoso Sansão. É o livro que fala dessa liderança que comandava, depois de Josué, as 12 tribos de Israel. Aí vem a linda história de Ruth, que era nora de Noemi. Noemi e o seu marido e seus 2 filhos saíram para uma terra pagã, e lá os filhos que se casaram, mas em um momento o marido desencarnou, os 2 filhos desencarnaram, e ficou Noemi viúva, com as suas noras viúvas também. Uma seguiu o seu caminho, porque Noemi disse: olha, vocês são jovens, vocês não vão, tem que ter família. Mas Ruth permaneceu com a sogra. Permaneceu e retornaram a Jerusalém. E lá Ruth conheceu Boaz, ali está escrito Boaz, mas é Boaz, e se casou com ele. E ela se tornou uma antepassada do rei Davi, uma antepassada de Jesus. Então, a origem do rei Davi veio da união de Ruth com Boaz. É uma linda história de fidelidade e amor e valorização à família. Depois vem um livro de Samuel, o grande profeta Samuel, que ungiu Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel, e depois o rei Davi, que foi já muito jovem, escolhido pelo profeta Samuel. Então nós temos Samuel 1 e temos Samuel 2. Em Samuel 2, fala da unificação das tribos de Israel, conquistas e pecados de Davi, momento que Davi, ele fica na paralisia espiritual, comete alguns equívocos, mas depois ele se volta. Davi tinha uma característica impressionante. Quando ele orava, tocava o coração de Deus, emocionava. Davi tinha o dom de abrir o coração de Deus e Deus ouvia a sua oração. Fala do reinado de Davi. Depois vem Reis, fala do reinado do grande rei Salomão, que pediu a Deus sabedoria. Aí Salomão constrói o templo de Jerusalém, que era a ideia do seu pai, Davi. E aí, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido ao norte Israel, ao sul Judá. E vem as histórias dos primeiros reis, tanto de Israel quanto de Judá. Judá, abaixo, onde ali ficava a capital Jerusalém. Aí vem Reis 2, falando da história dos reis até o exílio, quando o povo foi exilado, as terras foram invadidas por Nabucodonosor, e que levou esse povo escravizado. E ficaram ali cerca de 70 anos. Crônicas, a genealogia do povo de Israel, história centrada no rei Davi, organização do culto e a preparação do templo. Essas imagens são muito bonitas. O livro vai ser com papel cochê, assim, de fotografia. Essas imagens vão ficar são muito atraentes. A inteligência artificial fez um trabalho belíssimo, né? Aí vem Crônicas 2, história dos reis de Judá, construção do templo por Salomão, reformas religiosas, e aí vem a queda de Jerusalém. Vem aí Esdras, quando volta, retorno do exílio babilônico, reconstrói o templo, porque os babilônicos destruíram o templo, sobrou nada. Vem a reforma do povo e mantém a linha da fidelidade com Deus. Nesse período, meus irmãos, o povo vacilava. Ora mantinha fé por causa dos profetas, ora caía na descrença e no materialismo. Aí vem Esdras, Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, muito organizado. Depois vem a linda história de Tobias. Tobias é filho de um homem chamado Tobit, o primeiro espírita da história. Tobit, o pai de Tobias, foi o primeiro espírita da história. Caridoso, generoso, ajudava todo mundo. Numa dessas ajudas, ele acabou tendo um acidente, ficou cego, ficou sem dinheiro. Aí pediu para o seu filho e até um parente que ele tinha emprestado um dinheiro.
e aí se materializou o anjo Rafael. O anjo Rafael, o arcanjo Rafael, se materializou para acompanhar esse jovem Tobias até aquele país, para que pudesse pegar o dinheiro. Naquele percurso, eles pescaram um grande peixe, um peixe ameaçador. E o anjo Rafael, que não se identificou como anjo, disse: guarda esse órgão do peixe, que a gente vai precisar dele. E seguiram. Lá, quando chegaram, Tobias conheceu a sua prima Sara e se apaixonou por ela. Mas o problema é que os 7 pretendentes de Sara, na lua de mel, morreram. Porque tinha um espírito que matava todos os 7. Quando Tobias disse: eu quero casar, o sogro já disse: pode cavar a cova, que ele vai morrer. É o próximo. Aí o anjo Rafael deu umas orientações para Tobias não morrer. E ele não morreu. E eu não vou dizer aqui o que é que ele pediu para fazer. É surpresa. O que é que Rafael pediu? O anjo Rafael pediu para o jovem fazer para não morrer na lua de mel. Então, suspense. Todos vão chegar em casa à noite e vão ler o que aconteceu, porque Tobias não morreu. 7 pretendentes morreram, ele não morreu. Então, o que é que ele fez? Está todo mundo curioso aqui para saber? Não, vamos ler a Bíblia, o livro de Tobias. Poderia contar. Vamos ficar com essa curiosidade. Depois de um livro de Judite, a poderosa Judite, heroína de Israel, que decapitou o comandante, que era o Holofernes, que era temido. Ela foi lá no acampamento, conquistou a confiança do homem. Quando o homem estava dormindo, pronto. Pegou a cabeça dele, chamou o funcionário e falou: vamos lá levar e dizer que o comandante está morto. E o povo todo, o exército dele, saiu, não invadiram Jerusalém. Então Judite, tem alguma Judite aqui? Alguém chamado Judite, não? Alguém conhece alguma Judite? Ninguém conhece Judite? Você conhece Judite? Tome cuidado com ela. Alguém conhece alguma Judite aqui? Não? Ninguém. Tem uma mãe Judite aqui. Poderosa mulher. Mas depois dela vem a política articulada Esther. A Esther é diferente de Judite. Esther foi diferente. Salvou o povo judeu através de muita habilidade. Se Tobit foi o primeiro espírita homem, Esther foi a segunda. Foi a mulher espírita. Quanta fé, quanta capacidade de diálogo, quanta paciência, quanta confiança em Deus, para saber a hora certa de agir. O que é que Esther fez para salvar o povo judeu na sua habilidade política? Leia um livro, surpresa, mistério. Depois vem as histórias dos Macabeus, que revolta judaica contra a dominação estrangeira, resistindo à dominação estrangeira. Macabeus 1, depois vem Macabeu 2, que também complementa a história da revolta. Os mártires, os filhos do Macabeus, a esperança na ressurreição. E ainda agora vem os livros poéticos e sapienciais. O livro de Jó, que perdeu tudo num dia. Morreram seus filhos, perdeu toda a riqueza, foi testado na sua fé. É uma história de fé. É o livro bíblico que mais exalta a convicção do ser humano e a solidão do ser humano quando tem fé. Quem tem fé sente muita solidão. Foi o que aconteceu com Jó. Mas ele permaneceu. E o livro é cheio de diálogo com os amigos dele, querendo culpar Deus pela sua situação. Jó era um homem rico, passou por todas as provações, mas depois, Deus deu a ele tudo que ele perdeu. Novos filhos, novas riquezas. Aí vem o livro de Salmos, escrito pelo rei Davi, mas outros também escreveram salmos. Coleção de orações e cânticos,
louvor, súplica. Então, quem não conhece aqui o Salmo 23, o Salmo 91, outros salmos importantíssimos. Provérbios do rei Salomão. Salomão escreveu 3 livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Aí ele escreveu na fase adulta. Cantares ele escreveu na fase da juventude. E Eclesiastes, já triste, deprimido, ele escreveu na senectude. Ensinamento e sabedoria. Já estudamos Provérbios em nosso culto do Evangelho no Lar. Eclesiastes, o 3º livro de Salomão. Tem outros dele também. Cântico dos Cânticos, livro de Salomão. Poema a respeito do amor, o Salomão romântico, simboliza amor humano e divino. Interpretação espiritual do amor de Deus. É uma linda obra. Sabe, olha, é um lindo livro para se ler e conquistar o ente amado. Isso aqui é uma verdadeira estratégia de como amar alguém, como se encantar ou encantar alguém. Sabedoria de Salomão exalta a sabedoria divina, contraste entre justos e ímpios, confiança em Deus. É um livro de fé. Depois tem Eclesiástico, só tem na Bíblia Católica esse livro. Conselhos de sabedoria religiosa, valor da lei e da tradição, orientações para a vida moral. É muito interessante esse livro. Esse livro até parece a 3ª parte do livro dos Espíritos. Depois vem os livros dos profetas, chamados de profetas maiores, porque os livros são extensos. Vamos ver os profetas? Todos médiuns, todos organizados, todos ali lutando para sorreguer esse povo. Isaías, o grande Isaías, primeiro profeta messiânico que anunciou a vida de Jesus, chamada à conversão. Gente, Isaías, esse livro é muito importante. Ele viveu no tempo do rei Ezequias. Um dia Isaías entrou no palácio, já falei isso aqui, e disse para o rei Ezequias que estava doente: diz o Senhor, organiza a tua casa, porque tu vais morrer. Ou seja, até para morrer a gente tem que se organizar, quanto mais para viver, não é? Mas o rei Ezequias virou para lá, virou para cá: não quero morrer, Senhor, não quero morrer. Chorou tanto, que antes que o profeta saísse do palácio, o Espírito disse assim: diga a ele que eu vou dar mais 15 anos. Deus muda até de ideia quando a gente ora com fé. A oração faz Deus até mudar de ideia. Aí Isaías chegou e falou para o rei Ezequias: diz o Senhor, você viverá mais 15 anos. O que aconteceu depois dos 15 anos, leiam esse livro maravilhoso. O que aconteceu no tempo do rei Ezequias, que era um rei bom, justo, maravilhoso. É impressionante. Só esse livro daria um seminário o dia inteiro para falar sobre ele. Esse livro daria um seminário do dia inteiro, das 8 às 18, só para estudar esse livro. Jeremias, o profeta em tempos de crise, como Jeremias sofreu, né, vendo a destruição de Jerusalém, mas ele lutou bravamente. Depois vem as Lamentações de Jeremias, poemas sobre a destruição de Jerusalém. É chamado de profeta chorão, porque ele chorava, ele é muito emotivo, né? Depois vem Baruque, chamado ao arrependimento, reflexão sobre sabedoria. Baruque era realmente um indivíduo que valorizava a organização. Ezequiel, profecias durante o exílio, já na Babilônia, visões simbólicas, responsabilidade pessoal. Depois vem Daniel, também em exílio, aquele que ficou na cova dos leões e não foi comido por eles. Uma história linda, né, de fidelidade a Deus, tinha visões. Meus irmãos, todos eram médiuns, todos eram médiuns, esperança da vitória final de Deus. Depois vem Oséias, que a Bíblia conta que ele faz analogia entre a mulher de Oséias e o povo hebreu, o povo de Israel, que não mantinha aquela fé constante no Pai.
Vale a pena ler esse livro também. Vem o profeta Joel, praga de gafanhotos como sinal. Teve uma praga de gafanhotos e Joel tomou aquilo ali como um aviso para chamar o povo ao arrependimento. Amós, o profeta Amós, o profeta da justiça social, foi o primeiro sociólogo da história. Ele valorizava a assistência social, chamada a retidão. Vem Obadias, o profeta, a profecia contra Edom, condenação do orgulho. Obadias era um homem muito humilde. Depois vem Jonas. Jonas é o seguinte, recebeu a missão de ir para Nínive pregar o arrependimento àquele povo. Jonas não quis saber, porque pensava, se eu for, eles vão me matar. Aí Jonas, se Nínive ficava daqui para lá, ele foi para cá, fugiu. Pegou uma embarcação. Durante esse período, quando ele estava no barco, tempestades. O barco estava ali para naufragar. Até que o comandante disse assim, tem alguém aqui que diz respeito a Deus, porque nós vamos morrer. Aí Jonas falou, sou eu, pode me jogar ao mar, senão todo mundo vai morrer. Aí jogaram Jonas ao mar. Aí ele foi engolido por um grande peixe, que levou Jonas para onde? Quem adivinha? Para Nínive. E o peixe jogou Jonas na praia, e Jonas foi lá, pregou, e conseguiu pregar o arrependimento àquele povo de Nínive. Quando Deus quer, não tem jeito. Você vai de um lado, o peixe engole, e o peixe leva para o outro lado. Não é impressionante isso, gente? A Bíblia é uma história de fé. Vem o profeta Miqueias, denuncia de injustiças. Também, profeta messiânico, anuncia a vinda do Messias em Belém. Miqueias diz onde Jesus nasceria. Naum, o profeta contra Nínive, claro, Jonas ergueu o povo, depois do povo caiu, e veio Naum para tentar reabilitar aquele povo. Então Naum falava muito da necessidade de manter a fé. Abacuque, diálogo do profeta com Deus. Olha que imagem linda, né? Questão do sofrimento, confiança na justiça divina. Sempre os profetas falando da renovação da fé e da confiança. Fé perseverante. Sofonias, anúncio do dia do Senhor, chamada conversão. Depois vem Ageu, incentiva a reconstrução do templo que foi destruído. Zacarias tinha visões, falava de Jesus, restauração de Jerusalém. Depois vem Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Gente, de Malaquias, aí vem o Novo Testamento, até João Batista foram 400 anos, chamado de silêncio profético. Por 4 séculos, Deus não mandou ali mais nenhum profeta, até chegar João Batista. Aí vem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, que fala do Jesus como o Messias, e inclui o Sermão da Montanha. Marcos, escrito sob a influência de Pedro, é um evangelho mais caseiro, mais próximo. Depois vem Lucas, que escreveu um evangelho didático, literato, escrevendo sobre a orientação da Mãe Santíssima. E vem o evangelho teológico, místico, do apóstolo João. Estudar esses 4 evangelhos. Precisamos conhecer o comportamento de Jesus, já falamos muito isso aqui. E o melhor caminho para se estudar esses 4 evangelhos é o Tratado dos Evangelhos. O Tratado dos Evangelhos não é uma obra, não é só um livro, é um legado, é um patrimônio que você vai ter na sua casa, para se estudar à luz da doutrina esses 4 evangelhos, que complementam o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem os livros históricos, o livro histórico, Atos dos Apóstolos, que é a história das viagens de Paulo. Logo depois que Jesus ascendeu aos céus, veio então Pedro, João, os primeiros momentos em Jerusalém.
E o livro Paulo e Estevão fala muito bem a respeito de Atos dos Apóstolos. Quem já leu Paulo e Estevão aqui? De Emmanuel, de Chico Xavier? Meus irmãos, é uma obra-prima. É uma obra-prima. Depois vem as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, 2, Timóteo 2, que é a última carta de Paulo. Depois vem Tito, Filemão. Filemão é o seguinte, Filemão era um homem rico, que Paulo mandou uma carta para que Filemão pudesse perdoar um escravo Onésimo, que se converteu. Depois vem a última chamada de Hebreus, alguns dizem que não é da autoria de Paulo. Mas vejam bem, o que essas cartas dizem? O que elas falam? Orientações às igrejas. E não só isso. Se Atos dos Apóstolos fala sobre um Paulo heróico, as suas cartas falam da sua humanidade, da sua humildade. Nessas cartas de Paulo, nós vemos um Paulo de Tarso necessitado, mostrando suas angústias, seus valores, suas preocupações, solicitando até ajuda financeira para se manter, orientando para que as igrejas não saíssem do Evangelho, que não fossem contaminadas com pensamentos, por exemplo, o pensamento docetista, dizendo que Jesus não veio de carne e osso, que veio como um agênere. O docetismo existiu desde aquela época. Ninguém vai seguir um mestre que não teve um corpo igual ao nosso, que não teve um corpo humano. Senão não vale, não é exemplo. Então, eles tiveram essa preocupação. Não só Paulo, como Tiago. Tiago falou sobre a importância das obras. Não há fé sem obras. Mas também a obra tem que ser fundamentada na fé. Obra sem fé não aproxima a criatura do Criador. Essa epístola do apóstolo Tiago é linda. Depois vem a primeira carta de Pedro, escreveu 2, falando, orientando as comunidades, mantendo a firmeza na fé. Pedro 2 também, advertendo contra os falsos mestres, os falsos profetas. Depois vem as 3 cartas de João. João define Deus como Deus é amor. Depois da definição de Jesus, que Deus é Pai nosso, a melhor definição, Deus é amor. Que definição linda. E precisamos amar esse amor. Então, depois nós temos João 2, fidelidade à verdade. João 3, apoio aos missionários. Fala da hospitalidade aos missionários, aos pregadores do Evangelho. Depois vem a carta de Judas, o irmão de Jesus, a advertência contra os falsos mestres. E por último vem o livro profético do Apocalipse, o livro mais complexo da Bíblia. Livro profético e simbólico, luta entre o bem e o mal. Nesse livro, o que é que nós aprendemos? 2 coisas. O plano espiritual superior. O apóstolo João, que escreveu essa obra, ele foi levado às esferas superiores. Ele viu uma comunidade maravilhosa de espíritos puros, de anjos,